Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Jéssica Marchetti e vim aqui no canal hoje trazer um assunto muito pedido por vocês. Nós vamos falar sobre planejamento. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e não perca nenhum episódio da nossa série Papo de Professor, que vai ao ar todas as terças-feiras, feita com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre planejamento. Eu tenho um curso que se chama O Planejamento e o Sucesso. E nele eu vou explicando passo a passo de como eu faço esse planejamento e como eu penso em planejamento. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque não existe uma receita de bolo. Nem sempre o que a gente faz para uma turma vai dar para outra turma, mesmo que as crianças sejam da mesma idade e com o mesmo tempo de balé. Ai, Jé, mas por que não? Porque são pessoas diferentes. Lembra do vídeo anterior que eu falava sobre o processo da gente aprender a trabalhar com a individualidade de cada um? Tanto a individualidade biológica, quanto também o meio em que essa criança viveu, né? São situações diferentes que você não viu, dá uma olhadinha lá na nossa playlist da série Papo de Professor que você vai achar, tá bom? Então, como que eu penso o planejamento de uma forma prática? Primeiro, a gente tem que dividir os dias e quantas aulas nós vamos ter. Então, você vai precisar de coisas muito simples. Um calendário, esse meu aqui maravilhoso, da Ativo Online, que eu ganhei dessa gráfica, e ele tá com tema esse ano sobre a minha cidade amada, Brasília, porque Brasília completou 60 anos agora, dia 21 de abril. Então, primeira coisa, você vai pegar um calendário e vai enumerar a quantidade de aulas que você tem. Então, se você dá aula terças e quintas, você vai contar todas as terças e quintas, mês a mês. Aí, segunda e quarta, mesma coisa. Já eu dou aula só uma vez por semana. Tudo bem, você vai lá e vai colocar. Então, sei lá, você dá aula todo sábado. Então, você vai marcar todos os sábados que você tem e vai contar quantas aulas você tem dentro de cada mês. O segundo passo, você vai ver quais são os feriados. Que feriado vai interferir nas suas aulas e quais feriados não vão interferir. Então, você vai ver lá, por exemplo, Corpus Christi é uma quinta-feira. Então, se você dá aula quinta, sexta ou sábado, Corpus Christi vai interferir no seu planejamento. Eu sei que nesse momento nós estamos vivendo uma pandemia, que está todo mundo em casa, mas eu também sigo o meu cronograma mesmo de casa. Então, eu não deixei de gravar, não deixei de mandar as atividades para os alunos, tô buscando outros meios, né, de me comunicar, fui adaptar o nosso conteúdo para que ele fosse pertinente nesse momento, né, divertido, enfim. Mas eu também, eu procuro respeitar sábado, domingo, feriado, como se fosse um período normal de aulas, tá bom? Então, você vai lá, contou. Aí você vai separar os meses. Então, por exemplo, fevereiro. Fevereiro eu escolhi trabalhar, sei lá, saltos, equilíbrio e movimento criativo, por exemplo. Então, você vai definir lá, por exemplo, primeira aula, eu vou dar o plié, que é a base do sauté. Segunda aula, eu vou trabalhar o sauté e vou trabalhar ele de uma forma lúdica. Vão pular lá o laguinho, ou vão pular a almofadinha, ou vão pegar a corda e vou pular de um lado para o outro, enfim. Na terceira aula, eu vou fazer o échappé fermé, vou fazer o pas de chat, né, o pulinho de gato para as crianças. Então, você vai colocar o seu conteúdo dentro desses dias que você separou. Ai, parece complicado, gente, facilita tanto a nossa vida, de verdade, porque tem dia que a gente acorda que não tá bem, que você fala, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Tô com a cabeça sei lá onde. E aí você chega na sala de aula, encara aquele monte de criança e fica aquela cara de cri, 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 não queria estar aqui. Isso acontece com todo mundo. Pode ser uma fase que você esteja passando um problema pessoal, pode ser um dia que você acordou com enxaqueca, ou que você acordou, sei lá, com TPM, enfim. Tem N motivos para você acordar um dia e falar, putz, queria só a minha cama. E aí o planejamento tá ali, no papel, bonitinho, então você não tem que ficar
improvisando muito, já levou todo o material que você precisava, já pensou, já levou a música, gente, é a melhor coisa do mundo. Eu tenho alguns modelos de planner que eu costumo usar. Então eu tenho esse modelo aqui. Não sei se tá pra ver, deixa eu ver. Aí. Eu tenho esse modelinho aqui que é mensal. Então eu vou lá e coloco os dias e tal e vou anotando tudo. E eu tenho esse daqui que é semanal. Que aí esse eu faço e deixo pregado aqui na minha parede, né? Tá lá escrito minha semana. E nele eu vou elencando as coisas que eu preciso. Então, você foi lá, separou. Eu gosto muito de trabalhar com aulas temáticas. Então, por exemplo, o projeto Era Uma Vez no Balé, eu separo exatamente assim. Deixa eu ver se eu fiz aqui Eu fiz até um roteiro aqui pra vocês, gente. Porque até pra gravar vídeo a gente tem planejamento nessa vida. Então, ó, aqui você olhou lá, você fez toda a sua programação, feriado, lá. O que falta você ver? Uma coisa que você pode usar a seu favor, inclusive, as aulas temáticas. Então, por exemplo, carnaval, eu sempre tenho aula temática do carnaval. Páscoa, aula da Páscoa. Gê, mas o que você faz na aula da Páscoa? Gente, eu vou trabalhar o meu conteúdo de uma forma que inclua o tema. Então, por exemplo, eu tenho um tapete que, em vez das posições dos pés serem... o pé é um tapetinho de coelho, patinho de coelho. Então, elas têm que passar lá e executar os movimentos que eu tô pedindo para chegar lá no objetivo final. Que X pode ser qualquer coisa. Não precisa necessariamente dar um chocolate, porque eu não dou chocolate para criança, né? Hoje em dia, com tanta criança intolerante, alérgica e tal, muito difícil, né? Resumindo, então você vai lá, pegou o calendário do ano todo, contou quantas aulas tem, viu quais os feriados vão emendar, quais não vão emendar, pegou todos os temas que você quer trabalhar, as suas aulas temáticas com as datas comemorativas, fez lá, traçou lá direitinho, aí você vai inserir o conteúdo que você quer dar. Aí é a parte que eu não entro, que é o que todo mundo pede, mas eu quero, que dia dá o quê, nananana. Gente, por vários motivos a gente não passa isso. Primeiro, eu não sei qual metodologia você usa. Você usa Royal, você usa Vaganova, você usa o Tchetchet, você usa a francesa? Quem vai saber? Né? São metodologias diferentes. Como eu disse, são alunos diferentes, realidades diferentes, enfim. Eu posso até compartilhar um planejamento meu para alguém ter de base, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Nunca vai dar para aplicar a mesma coisa. Então eu vou lá, separo as valências físicas que eu quero trabalhar e os passos. Como que eu separo os passos? Eu, Jéssica, eu penso no que eu quero pro final do ano. Então eu tô pensando assim, vou montar uma valsa para as meninas maiores. Então, o que eu vou ter que ensinar para a criança? Fazer valsa, né? Fazer um tourniquet, fazer um piqué à quinta, fazer de repente uma valsa en tournant, se já forem crianças maiores. Então eu vou separando, eu desmembro esse passo e vou colocando ele dentro do meu planejamento. Então um dia elas aprendem a fazer o passo, parou, né? Fazer marcadinho. Aí eu vou evoluindo isso para uma valsa, para depois colocar o braço, para depois tentar o en tournant, enfim, eu vou fazendo assim. Então eu sempre penso nos passos de acordo com o meu objetivo no final do ano, certo? E aí, feito isso, eu distribuo em aulas e eu deixo tudo anotado. Então, ó, aqui tem o meu planejamento dos vídeos que eu tô gravando. Então, ó, tá vendo? Cada turma, cada data e o conteúdo de cada vídeo. Isso é como eu falei pra vocês, facilita muito. Então, o planejamento em si, ele é muito mais simples do que a gente pensa. Era uma coisa que eu tinha horror de fazer até eu entrar na faculdade. Porque as pessoas falavam, eu preciso do planejamento. Eu falava, gente, como assim? Tipo, eu nunca fiz, né? A gente não aprende isso dentro do curso de balé clássico, porque eles estão formando bailarinos, eles estão formando professores.
Então, acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo, né? E o maior erro, né, que eu vejo até hoje de meninas que se formam lá no 8º ano e elas vão querer aplicar o que elas acabaram de sair fazendo para crianças de 1º e 2º ano. Difícil, né? Então, Então, como que você vai facilitar a sua vida e a vida do professor da sua escola? Você vai pegar o programa de ensino, então no 1º ano a criança tem que estar apta a fazer isso, isso e isso. No 2º ano, isso, isso e isso. Assim sucessivamente. E aí você vai dar para o professor essa instrução. Separa quantas aulas, quantos dias, quantas crianças em cada turma, que material você vai precisar. Eu quero dar aula do Chapeuzinho Vermelho. Eu vou resolver isso na hora? Porque na hora eu não vou ter cesta, eu não vou ter as frutinhas, eu não vou ter a capa. Então, você pode ir dando prazos para eles também, né? Isso para donos de escola. Você vai lá e fala, olha, até o dia 30 de cada mês, você tem que me enviar o material que você precisa a partir do dia 15 do mês que vem. Ou até o dia 15 você tem que me enviar o material que você vai precisar para o outro mês. Que aí a escola tem como se preparar, né? Para isso também, para se 2 professores forem dar aula ao mesmo tempo, não chocar o interesse dos materiais, né? Ter material para todo mundo, para todas as crianças, saber quantas crianças são, isso é muito legal, né? Essa organização, ela proporciona pra gente facilidade no nosso dia a dia, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se quiserem que eu explique melhor algum ponto que ficou aí obscuro para vocês comentem aqui ou me mandem uma mensagenzinha que eu entro em contato, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até a próxima terça-feira com o próximo episódio da nossa série Papo de Professor, tá bom? Tchau, tchau!